fazer uma conexão também com a Europa, onde está a Priscila Yazbek, porque com a aproximação, Priscila, você está em Washington. É a nossa analista de Europa, deixa eu corrigir, que está em Washington também para participar dessa super cobertura. Pri, com a aproximação dessa massa polar, a cerimônia deve ocorrer em meio às temperaturas baixíssimas, né? As mais baixas em décadas, segundo os meteorologistas. Você está perto do Capitólio, passando frio também, estamos vendo, mas Priscila, ela está mais acostumada, né? Mora em Paris, ali já está um pouquinho mais habituada ao frio. Pri, além desses termômetros baixíssimos, tem reforço na segurança já relatado pelo Gustavo Uribe, né? Traz para a gente também como é que está no Capitólio, fazendo a memória também, né, do que aconteceu, a gente sabe ali naquele 6 de janeiro, com a invasão do Capitólio. Eu imagino que de lá para cá a segurança esteja muito mais reforçada, ainda mais para um evento como esse, dada também as circunstâncias de atentado contra Donald Trump e registros de violência durante a campanha eleitoral. Exatamente, Tainá. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Estou aqui em frente ao Capitólio, né? Aqui onde vai acontecer exatamente a cerimônia de posse. Estou na Union Square, onde as pessoas devem se reunir para acompanhar todas as festividades, para acompanhar todo o evento. E sim, há um reforço de segurança muito forte. O Uribe estava falando sobre helicópteros aqui também. Mais cedo teve uma hora que eu estava tentando gravar, não deu para gravar porque tinha um helicóptero das forças de segurança fazendo uma ronda e ele ficava dando voltas em círculo aqui em cima do Capitólio. Só para você ter uma ideia, para trazer alguns números, são 48 quilômetros de cercas temporárias, 25 mil policiais e uma área aqui em volta do Capitólio, nas proximidades aqui dessa região onde vai acontecer a cerimônia de posse, vai ficar isolada, não vai poder entrar carros durante num perímetro de 3 quilômetros. Isso falando sobre o esquema de segurança. Sobre o frio que você também comentou, Tainá, há uma perspectiva de que no dia da temperatura, no dia da posse, a temperatura fique em menos 6 graus. Se isso de fato acontecer, essa vai ser a cerimônia de posse mais fria desde 1985, desde a posse de Ronald Reagan, quando a temperatura ficou em menos 13 graus. Isso a gente está falando da temperatura que fica, mas não da sensação térmica, que é aquela sensação que acaba ficando ainda mais fria por causa do vento. Há uma previsão também de neve forte no domingo, isso tudo por causa de uma massa de ar ártico que vai passar do Canadá aqui para os Estados Unidos, não deve deixar mais uma vez a posse americana fria, como já é também tradição aí de outras posses. Também falando sobre o clima, o Uribe falou sobre as pessoas com bonés, com camisetas, também há informações sobre a ocupação, a taxa de ocupação nos hotéis. Cerca de 70% dos hotéis estão ocupados, é um percentual menor do que no primeiro mandato de Donald Trump, na sua primeira posse, quando a ocupação estava em cerca de 95%. Para se ter uma comparação também com outros presidentes, a posse de Barack Obama tinha uma ocupação de 78%, mas já dá para ver muita gente aqui na cidade. Lembrando que aqui em Washington, 90% dos eleitores votaram em Kamala Harris e não em Donald Trump. Então, também há informações, inclusive de algumas pessoas aqui de Washington, que também as pessoas que moram aqui, algumas delas vão viajar durante o final de semana, mas a cidade recebe muitos apoiadores, então, que vêm acompanhar essa cerimônia. Vão ser 1.400 convidados, 220 mil ingressos foram distribuídos para pessoas assistirem à cerimônia, mas esses ingressos eles precisam ser obtidos com congressistas, então as pessoas têm que pedir para os parlamentares esses ingressos, é difícil de conseguir. E Donald Trump quer fazer dessa cerimônia um palco global, ele que vai convidou inclusive líderes estrangeiros, Xi Jinping, presidente da China, que não deve vir, mas numa demonstração de que ele conversa com diferentes líderes e também que ele conversa com seus aliados. Então chamou o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, também primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e o presidente argentino Javier Milei. Não se sabe exatamente se eles vão participar, não há uma confirmação oficial, mas o convite foi feito por Donald Trump. Tainá.
Priscila, fica mais um pouquinho com a gente. Eu queria te fazer uma segunda pergunta, porque a expectativa é que donos de gigantes da tecnologia, inclusive CEO do TikTok, que está no meio desse imbróglio que a gente contava agora há pouco, né? Pode ter que sair dos Estados Unidos por decisão judicial. Há uma grande expectativa de que esses CEOs ou mesmo os donos dessas empresas compareçam à cerimônia de posse, incluindo nomes de peso, né? Entre os mais ricos do mundo, a exemplo do Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg. Quanto é, Priscila, a soma das receitas dessas empresas juntas? Pois é, Tainá, o presidente Donald Trump quebra uma tradição. As posses normalmente são marcadas mais por figuras políticas, históricas da política americana, ex-presidentes, inclusive Joe Biden vai participar com a primeira-dama Jill Biden, Barack Obama, Michelle Obama não vem, mas também outras figuras importantes históricas dos Estados Unidos vão participar. E aí Donald Trump chamou diversos CEOs. Os 3 mais ricos do mundo estão com presença confirmada, como você disse, Elon Musk, fundador da Tesla, que inclusive está sendo apelidado de o primeiro amigo da Casa Branca, depois que doou 160 milhões de dólares à campanha de Trump, foi nomeado para liderar aquele novo gabinete de eficiência, de corte de gastos aqui nos Estados Unidos. Inclusive há cálculos, esse cálculo é interessante, viu, Tainá? Ele investiu na campanha de Trump 260 milhões de dólares, né? E ele recebeu 136 bilhões de dólares de retorno. Então isso dá um retorno de mais de 50 mil%. Então, um retorno enorme se a gente considerasse que isso seria um investimento que Musk fez. Além disso, também tem a participação prevista de Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, criador do ChatGPT, do CEO do Google, CEO da Microsoft, da Apple, do TikTok, em meio a essa previsão de proibição das redes aqui. Jeff Bezos da Amazon e Mark Zuckerberg da Meta, que é dona do Instagram e do Facebook. Juntas, essas empresas somam uma receita anual de 1 trilhão e 600 milhões de dólares. Isso representa, equivale ao PIB da Austrália e da Coreia do Sul. Então esse deve ser um dos palanques mais caros da história a participar de uma cerimônia de posse. Isso traz várias mensagens. Então especialistas falam sobre a magafização do setor de tecnologia, em referência ao slogan de Donald Trump, Make America Great Again, que é o MAGA. Então, uma magafização do setor de tecnologia, do Vale do Silício, que é historicamente mais alinhado aos democratas, justamente porque esses magnatas da tecnologia, eles sabem que as políticas implementadas por Donald Trump vão ser definidoras, não só sobre o rumo das suas próprias empresas, mas sobre o que vai acontecer com o mundo nos próximos anos, no momento em que muitas discussões importantes estão acontecendo, inteligência artificial, regulação das redes sociais. Então, um momento importante. Essa cerimônia que sempre foi mais política, com essas figuras históricas, agora então tem a presença dessas figuras da economia. Críticos falam sobre conflito de interesse, falam também sobre enfraquecimento democrático da posse, mas aqueles que apoiam Donald Trump falam sobre essa aproximação do setor econômico, que demonstra um compromisso de Donald Trump com o crescimento da economia e também com a inovação. Volto com você, Tainá.